Nós iríamos pregar no Salmo 37, mas eu fiquei com vontade de pregar hoje em Colossenses, capítulo 1. Uma pregação que eu fiz há quase um ano atrás. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Na verdade, para pegar o contexto, vamos ler a partir do versículo 15. Colossenses 1. Na verdade, para pegar o melhor contexto ainda, vamos a partir do versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Deixa eu desligar aqui. Em tudo aquilo que nós fazemos, nós sempre temos um objetivo em mente. Pelo menos é assim que deveria ser, né? É assim que nós deveríamos agir. Se nós não temos um objetivo claro em mente, se nós agimos apenas por impulso, se nós agimos aleatoriamente, nós estamos vivendo completamente errado. Deus não nos criou para agirmos por impulso. Deus não nos criou para agirmos aleatoriamente. Deus nos criou para agirmos de acordo com um plano, de acordo com um objetivo em mente. É por isso que Deus nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar. É por isso que Deus nos deu a capacidade de planejar. Vamos, por um momento, imaginar que nós estamos vivendo corretamente. De modo que tudo aquilo que nós fazemos para alcançar um objetivo claro, um objetivo planejado nas nossas mentes. Isso quer dizer que, no mínimo, nós ficaríamos chateados com aqueles que tentassem impedir que nós alcançássemos o nosso objetivo. Quem aqui já se viu atrapalhado por alguém? A gente está querendo fazer uma coisa e vem alguém e atrapalha a gente. No mínimo, a gente fica chateado com essa pessoa, né? No mínimo, nós ficamos irritados com ela. Porque a gente pensa, poxa vida, qual é dessa pessoa? Por que ela está se metendo
onde ela não foi chamada? Por que ela está me atrapalhando? Por que ela está impedindo que eu atinja o objetivo que eu planejei? Deus também é assim. Deus nunca age aleatoriamente. Deus nunca age por impulso. Todas as ações de Deus visam sempre alcançar os objetivos por Ele planejados. Deus é um Deus de planejamento. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que raciocina e planeja e age para atingir os planos por Ele estabelecidos. E se nós ficamos chateados quando alguém tenta nos impedir de atingir os objetivos que nós planejamos, se nós ficamos irritados com aquelas pessoas que se interpõem entre nós e o objetivo que nós traçamos, Deus também fica chateado com aqueles que em vão tentam impedi-lo de atingir os seus objetivos. Na verdade, a gente poderia dizer que Deus fica muito mais do que chateado com aqueles que se interpõem entre Ele, Deus, e os planos que Ele estabeleceu. A gente poderia dizer que Deus fica muito mais do que irritado contra aqueles que ousam se interpor entre Ele e aquilo que Ele planejou e aquilo que Ele está executando. Em Colossenses 1, versículos 15 a 20, Paulo afirma qual é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que o seu Filho, Jesus Cristo, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas. Esse é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus, o Pai, é que Jesus Cristo, o seu Filho, seja supremo sobre todas as coisas. Tanto na criação de todas as coisas, porque tudo foi criado por Ele, nele e para Ele, como também na sustentação de todas as coisas. É Ele que, pela palavra do seu poder, sustenta todas as coisas. A única razão pela qual o mundo não acabou hoje é porque Jesus não quis que o mundo acabasse hoje. A única razão pela qual nós não morremos hoje é porque Jesus não quis que nós morrêssemos hoje. A única razão pela qual eu estou vivo é porque Jesus falou uma palavra pela qual eu permanecesse vivo. Jesus disse: eu quero que o João permaneça vivo por mais esse dia. O dia de amanhã eu não sei. Mas pelo menos durante esse 7 de setembro de 2023, eu sei que eu só estou vivo, e você deveria saber que você só está vivo, porque Jesus nos sustentou. Porque Jesus falou uma palavra para que nós permanecêssemos vivos. Então, o objetivo de Deus é que o seu Filho Jesus Cristo seja absolutamente supremo sobre todas as coisas, tanto na criação de todas as coisas, quanto na sustentação de todas as coisas, como também na restauração de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Jesus, todas as coisas são sustentadas por Jesus, e todas as coisas são restauradas por Jesus. A antiga criação é restaurada na nova, por meio da morte de Jesus. Né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo, nova criação é.
A antiga criação foi feita em 6 dias. A nova criação foi feita em 3 dias e 3 noites, no período entre a morte de Jesus e a sua ressurreição. A antiga criação é restaurada na nova por meio da morte de Jesus, pela morte de Jesus, né, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Tanto aquelas que estão sobre a terra, como aquelas que estão nos céus. Em Jesus e pela sua morte, Deus reconciliou consigo todas as coisas, até mesmo você. Até mesmo você foi reconciliado com Deus por meio de Jesus. Quer dizer, até mesmo você, se é que de fato você creu no Evangelho, e se é de fato que você não se afastará do Evangelho. Vamos supor que você tenha crido no Evangelho, então. Sendo que você também foi reconciliado por Deus e com Ele, e foi feito participante da nova criação em Cristo, por Cristo e para Cristo, você não deve se afastar do objetivo que Deus tem para você. Você não pode se afastar do plano que Deus tem para você, da razão pela qual Deus te reconciliou consigo mesmo. Porque se você se afastar desse objetivo, você será como aquela pessoa que se interpõe entre você e aquilo que você quer alcançar. Né? Você estará se interpondo entre Deus e o objetivo que Deus quer alcançar na tua vida. Se você se afastar desse objetivo, se você se interpor entre Deus e o objetivo que Ele tem para você, Deus ficará muito mais do que chateado com você. Da mesma forma que você fica chateado com aquela pessoa que te atrapalha, Deus também ficará chateado com você. Da mesma forma que você fica irritado, Deus também ficará irritado com você. Qual é o objetivo pelo qual Deus te reconciliou com Ele mesmo por meio de Jesus? Qual é o plano de Deus para a tua vida? Muito se fala acerca do plano de Deus, né? Eu quero saber o plano de Deus para a minha vida. Eu quero saber aquilo que Deus quer que eu faça. O que é que Deus estabeleceu para mim? O que é que eu devo fazer neste mundo? O que é que Deus quer que eu faça neste mundo? Deus te reconciliou com Ele mesmo por meio de Jesus, para que você seja apresentado diante dEle santo, inculpável e irrepreensível. Que é como termina o versículo 22. Esse é o plano de Deus para você. Mas normalmente não é isso que as pessoas pensam, né? Quando eu quero saber o plano de Deus, eu quero saber qual é o ministério que Deus tem para mim, eu quero saber quais são os dons que Deus vai me dar, eu quero saber quantas milhares de pessoas vão se converter através de mim. Nenhuma pessoa vai se converter através de você, a menos que você se adeque ao plano que Deus estabeleceu para você, ao objetivo pelo qual Ele te reconciliou. E o objetivo é que você seja santo, irrepreensível e inculpável. Você deve viver de modo santo, inculpável e irrepreensível exatamente porque foi
para isso que Deus te reconciliou com Ele, por meio do sangue de Jesus. Como é que você vai alcançar o objetivo pelo qual Deus te reconciliou consigo mesmo? Como é que você conseguirá viver à altura do objetivo de Deus na reconciliação? Você não se afastará do objetivo de Deus à medida em que não se afastar da esperança que Ele te deu no Evangelho. Que é o que está no versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. O que nós temos nesses 3 versículos, versículos 21, 22 e 23, é uma exortação para que os crentes colossenses, e nós também, perseveremos na fé. Para que nós perseveremos crendo em Jesus, para não permitirmos que nada, nem ninguém, nos remova do alicerce e da firmeza espiritual que nós temos em Jesus. Para que nós não nos deixemos levar por nenhum engano, por nenhuma circunstância adversa. Para que nada nos afaste do Evangelho e da esperança que nós temos no Evangelho. E é para isso que você está aqui nessa noite. Para ouvir o Espírito Santo dizer o seguinte: não te afaste do objetivo de Deus. Não te afaste do plano de Deus, da razão pela qual Deus te reconciliou com Ele mesmo. Você não se afastará do plano de Deus, do objetivo de Deus, não se afastando da esperança que Ele te deu no Evangelho. Paulo começa o versículo 21 dizendo: a vós também, né? A vós também, que no outro tempo erais estranhos, mas a vós também o quê, exatamente? A vós também Deus reconciliou consigo mesmo, que é o que ele acabou de afirmar no versículo 20, né? E que havendo por ele, por Cristo, pelo Filho, feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também ele reconciliou. A vós também Deus reconciliou consigo mesmo, por meio do sangue que o seu Filho amado, Jesus Cristo, derramou na cruz. Colossenses 1, os versículos 15 a 20, esses versículos são extremamente profundos do ponto de vista teológico. Eles apresentam uma cristologia grandemente desenvolvida. O que é cristologia? Cristologia é a teologia que diz respeito à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Quantos aqui já viram aquele filme Código da Vinci? Alguns viram. Eu li o livro e também vi o filme. Qual é a base do enredo do livro e do filme? É o seguinte: Jesus não é Deus. Jesus é um ser humano como qualquer outro. A única diferença é que ele veio pregando algo diferente das outras pessoas. Ele veio pregando o amor, a paz e a reconciliação entre uma pessoa e outra, mas Jesus não era Deus. Na verdade, Jesus tinha uma esposa, Maria Madalena. E Jesus teve filhos com essa mulher. Jesus só se tornou divino, entre aspas, quando o imperador Constantino
determinou que a fé da igreja passasse a ser de que Jesus era Deus. Esse é o enredo do livro e do filme. Mas passagens como Colossenses 1, do 15 ao 20, jogam por terra isso. Não foram necessários séculos para que a igreja passasse a crer que Jesus era Deus. Não. Já no primeiro século, já nos primeiros anos da história da igreja, Jesus era tido e reconhecido como Deus. Não foi por influência de Constantino que Jesus passou a ser adorado como Deus. Não. Desde o início, Jesus foi reconhecido como sendo Deus. E são passagens como esta que mostram isso. Paulo aqui claramente está mostrando que Jesus é Deus. Todas as coisas foram criadas por Jesus, em Jesus e para Jesus. A absoluta supremacia de Jesus, como nós afirmamos na introdução, se mostra na criação, sustentação e reconciliação de todas as coisas com Deus. E os colossenses, eles não estão fora do escopo da supremacia de Jesus na reconciliação de todas as coisas. Deus também os reconciliou consigo mesmo por meio do sangue que Jesus derramou na cruz. Mas Paulo, ele sempre gosta de, antes de falar aquilo que Deus fez a favor dos seus leitores, Paulo relembra aos seus leitores o estado de miséria e calamidade espiritual no qual eles se encontravam antes de terem sido salvos. E é exatamente isso que ele faz aqui. A vós também, no versículo 1, subtendido, vocês também foram reconciliados. Mas aí agora Paulo para um pouco e ele pensa, não, eu quero mostrar o que vocês eram antes de serem reconciliados. Noutro tempo, éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Noutro tempo, antes que Epáfras tivesse chegado a Colossos e pregado o Evangelho, como está no versículo 7, né? Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um ministro de Cristo. A igreja de Colossos foi fundada por Epáfras, não por Paulo. Antes que Epáfras tivesse chegado a Colossos e pregado o Evangelho, antes que eles tivessem ouvido falar acerca do Evangelho e de Jesus, noutro tempo, escreve Paulo, os colossenses eram estranhos, como nós temos aqui na nossa versão. E estranho aqui não é no sentido de que eles eram pessoas esquisitas. Né? Fulano de tal é estranho, é meio esquisito. Não é esse sentido. O sentido é que eles eram estranhos com relação a Deus. Eles eram estrangeiros com relação a Deus. Ou como Paulo escreve lá aos Efésios, eles eram estrangeiros com relação à comunidade de Israel. Eles estavam separados. Paulo não especifica aqui de quem os colossenses estavam separados, mas o contexto é claro em nos mostrar que eles estavam separados de Deus. Eles estavam separados de Jesus. Os colossenses, eles foram criados segundo a sabedoria e o planejamento de Jesus, o Filho de Deus. Os colossenses foram criados por Jesus e para pertencerem a Ele. É isso que Paulo acabou de falar, né? Tudo foi criado por Ele, nele e para Ele. Os colossenses foram criados por Jesus, em Jesus e para Jesus.
Mas antes de ouvir e crer no Evangelho, eles estavam separados de Deus, eles estavam separados de Jesus. Outrora, eles ainda viviam debaixo do domínio, do império e da jurisdição das trevas satânicas. Como diz o versículo 13, né? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E não era o caso de que os colossenses fossem pessoas boas, fossem pessoas bem intencionadas, cujo único defeito é que eles não sabiam nada acerca de Jesus. Não era esse o caso. Os colossenses não eram pessoas boas, que só faltava Jesus para eles. Não, longe disso. Paulo afirma que eles eram inimigos de Deus no entendimento. Inimigos no entendimento. Ou ainda conforme a tradução que eu fiz desse verso, e vós também que outrora estáveis separados de Deus, sendo inimigos dele na maneira de pensar. Eles eram inimigos de Deus na maneira em que eles pensavam. O modo como eles pensavam era inimigo de Deus. A mente deles era inimiga de Deus. O raciocínio deles era inimigo de Deus. Os planos deles eram inimigos de Deus. Os colossenses não eram pessoas boas, eles não eram pessoas bem intencionadas. Eles não eram pessoas cuja única falta era desconhecer a Deus e a Jesus. Não, os colossenses eram pessoas más, eram pessoas malignas, eram pessoas que eram inimigas de Deus no seu modo de pensar. Tudo aquilo que eles pensavam, tudo aquilo que eles imaginavam, tudo aquilo que eles planejavam, tudo aquilo que eles queriam era contrário a Deus. Todos os seus objetivos eram contrários a Deus. Aqui Paulo se refere à doutrina que recebe o nome de depravação total. Ou ainda, como também é comum se falar na teologia, os efeitos noéticos do pecado. A doutrina da depravação total afirma que não há aspecto no ser humano que não tenha sido tocado e corrompido pelo pecado. O pecado tocou e corrompeu a totalidade daquilo que nós somos. Por isso o nome da doutrina, depravação total. Não no sentido de que nós somos tão depravados quanto poderíamos ser, mas no sentido de que tudo em nós foi depravado pelo pecado. O pecado fez que tudo em nós fosse corrompido, fosse pervertido, fosse depravado, inclusive a nossa mente, inclusive a forma como pensamos e raciocinamos. Os erros que nós cometíamos na escola, por exemplo, numa prova de português ou numa prova de matemática, são resultado do pecado. Né? A dificuldade em aprender, a dificuldade em entender alguma coisa é consequência do pecado. O pecado corrompeu a nossa mente de modo que a gente não consegue entender e aprender corretamente. De modo que quando a gente vai pensar, a gente pensa de forma errada ou de forma errada. Quando a gente vai fazer um cálculo na escola, na prova, a gente erra. E é aqui que entram os efeitos noéticos do pecado. Noético não vem de Noé. Noético vem de nous, que no grego se refere à mente. Os efeitos do pecado na mente.
a forma como o pecado governa os nossos pensamentos e raciocínios. Dianoia é a palavra grega que está por trás de entendimento, aqui no versículo 21. Né? Inimigos no entendimento, inimigos na dianoia, ou conforme eu traduzi, inimigos na maneira de pensar. Dianoia, no grego, se refere ao intelecto, se refere à mente, se refere à capacidade de pensar, à capacidade de raciocinar, à capacidade de planejar. Na nossa cultura, nós costumamos separar as questões da mente das questões do coração, né? Dizemos que a mente é responsável pelos pensamentos e pelos raciocínios e que o coração cuida dos sentimentos. O coração cuida das emoções. Mas, na linguagem bíblica, mente e coração são sinônimos. Mente e coração, na Bíblia, são a mesma coisa. Se referem à mesma realidade interna, que controla tanto os pensamentos, os raciocínios, como também as emoções e os sentimentos. Logo, quando nos evangelhos Jesus afirma que as pessoas são contaminadas não pelo que vem de fora, mas sim por aquilo que procede do coração, Jesus está falando a mesma coisa que Paulo aqui. Jesus está se referindo aos efeitos noéticos do pecado, aos efeitos do pecado na nossa mente, no nosso coração. O que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. É isso que o torna impuro. E tomando a palavra, Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. Jesus respondeu: vós também ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra pela boca, depois desce para o estômago e depois é expelido? Mas o que sai da boca procede do coração. Coração sinônimo de mente. E é isso que torna o homem impuro. Porque é do coração, é da mente que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos e as calúnias. São essas coisas que tornam o homem impuro. O pecado perverteu de tal forma a nossa mente que, assim como os colossenses, antes de termos sido reconciliados com Deus, antes de termos sido feitos participantes da nova criação em Cristo, tudo o que se passava pela nossa mente era distorcido pelo pecado. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos raciocínios, planejamentos, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, tudo isso era distorcido pelo pecado, era controlado pelo pecado. Tudo isso era governado pelo pecado. Assim como os colossenses, outrora nós estávamos separados de Deus e éramos inimigos de Deus na maneira como pensávamos, na maneira como sentíamos, na maneira como interpretávamos a vida e a realidade. E este é outro aspecto da depravação total e dos efeitos noéticos do pecado. O pecado em nós distorce o modo como interpretamos a realidade. Quantos aqui usam óculos? E se você fosse usar um óculos completamente diferente daquele que foi receitado para você? A tua visão não ficaria distorcida? Imagine que você precise usar apenas um óculos de grau pequeno, e daí você pegasse aquele óculos, né, que a gente gosta de chamar de fundo de garrafa, né?
Outra pessoa lá, bem cegueta, tem que ter um óculos, né? Que o tamanho da lente é um troço desse tamanho aqui de grossura. Tu coloca aquele óculos lá, vai distorcer tudo que você está vendo. Esse é o efeito do pecado na nossa mente. O pecado na nossa mente faz com que nós interpretamos a realidade de forma completamente errada. O pecado em nós faz com que nós interpretamos a realidade de forma completamente errada, completamente distorcida. É por isso que existe um conflito entre o império das trevas e o reino do Filho amado de Deus. Como diz o versículo 13, né? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existe um conflito entre o império das trevas e o reino do Filho amado de Deus. Existe conflito. É um conflito de cosmovisões. É um conflito de interpretação da realidade. O reino das trevas interpreta a realidade de uma forma. O reino do Filho amado de Deus interpreta a realidade de outra forma. O reino das trevas interpreta a realidade conforme o pecado, de acordo com o pecado. O reino do Filho amado de Deus interpreta a realidade de acordo com o próprio Filho de Deus, que é aquele que criou a realidade, né? Jesus é aquele que cria a realidade, porque todas as coisas foram feitas por Ele, nele e para Ele. Isso quer dizer que Jesus é o criador da realidade e Jesus é o único intérprete autorizado da realidade. Porque tudo foi criado por Ele, nele e para Ele. Jesus é o único que tem autoridade para dizer: essa aqui é a realidade. É assim que a realidade deve ser interpretada. Qualquer interpretação diferente de Jesus é uma interpretação falsa, é uma interpretação distorcida. Este conflito, o conflito entre o reino das trevas e o reino de Deus, é um conflito de cosmovisões, é um conflito de visões distintas e irreconciliáveis da vida e da realidade. A cosmovisão daqueles que vivem debaixo do império das trevas, em tudo se contrapõe à cosmovisão do Filho amado de Deus. Paulo descreve este mesmo conflito de cosmovisões na sua carta aos Efésios. Ele nos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Assim como aqui em Colossenses, lá em Efésios, na citação que nós fizemos aqui, Paulo introduz a salvação recebida pelos seus leitores, mas antes de prosseguir, ele volta no tempo para mostrar a falência espiritual na qual eles se encontravam. Os Efésios, os Colossenses e nós também, todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões. Nós vivíamos na prática das transgressões e dos pecados porque seguíamos o príncipe do poderio do ar. Porque seguimos a este espírito que governa aqueles que desobedecem a Deus. E nós fazíamos tudo isso simplesmente porque essa era a nossa natureza. Nós fazíamos a vontade da carne, porque essa era a nossa cosmovisão. Nós fazíamos a vontade dos nossos pensamentos, que interpretavam a realidade de forma diferente da interpretação de Jesus. Tudo na nossa mente, tudo na forma como enxergávamos a vida e a realidade, toda essa nossa realidade interna era inimiga de Deus. E como já deu para perceber, essa nossa realidade interna, inimiga de Deus, ela não permanecia interna. Ela não se restringia
a ficar dentro de nós. Não, ela se manifestava por meio de obras malignas. Né? Vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más. A nossa inimizade, a inimizade que nós tínhamos com Deus na nossa mente, se manifestava por meio de obras más. Se manifestava por meio do pecado que nós praticávamos. Nós interpretávamos a realidade de forma distorcida e por isso mesmo pecávamos contra Deus, porque para nós o pecado era algo bom, era algo agradável. O pecado era o certo a fazer. Os pecados e transgressões que cometemos antes de termos sido reconciliados com Deus, antes de termos sido feitos participantes da nova criação, todas as nossas obras malignas, todas elas demonstravam que as nossas mentes, a nossa forma de pensar, em tudo se contrapunha a Deus, em tudo era inimiga de Deus. E é por isso que por toda a Escritura aparece o conceito de que uma árvore má não pode produzir frutos bons. E uma árvore boa não pode produzir frutos maus. O modo como agimos e pensamos diz tudo acerca de quem nós somos. Se nós agimos e pensamos como inimigos de Deus, é porque nós somos inimigos de Deus. Não é possível alguém que tornou-se amigo de Deus pensar e agir como se fosse inimigo dele. Se as nossas obras e palavras são malignas, são más, é porque o nosso coração ainda não foi transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, os nossos pensamentos, sentimentos e desejos ainda se contrapõem a tudo aquilo que Deus aprova e a tudo aquilo que Ele condena. Pensamos, sentimos e desejamos aquilo que Deus desaprova e rejeitamos aquilo que Ele aprova. E até mesmo quando chegamos a pensar e sentir e desejar aquilo que Ele aprova, nós fazemos isso de forma errada. E pelos motivos errados. Esta era a nossa miséria espiritual. Esta era a falência espiritual dos Colossenses, que também era a nossa falência espiritual. Esta é a decadência espiritual de todas as pessoas que você conhece e que ainda não foram reconciliadas por Deus ou com Deus através de Jesus. E a menos que essas pessoas sejam reconciliadas com Deus, elas morrerão no seu estado de inimizade contra Deus. E a menos que você seja reconciliado com Deus, você morrerá no seu estado de inimizade contra Deus. Em Colossenses 1:20, Paulo enfatiza que em seu Filho, Deus já reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as terrenas como as celestiais. Mas por que então essa reconciliação universal não se mostra nesse mundo? Se Deus já reconciliou consigo mesmo todas as coisas, como Paulo afirma no versículo 20, por que nós não vemos todas as coisas reconciliadas com Deus? Se Deus já reconciliou consigo mesmo todas as coisas, por que é que a maioria das pessoas que nós conhecemos ainda são inimigos de Deus? Se Deus já reconciliou consigo todas as coisas, por que você ainda vive como um inimigo de Deus?
praticando obras más? Por que existe esse descompasso entre a reconciliação universal efetuada por Jesus e a realidade que nós vemos neste mundo? Esse descompasso ocorre porque Deus estabeleceu a paz entre si mesmo e os pecadores, inimigos seus. Mas essa paz e reconciliação, embora já tenham sido consumadas por Cristo na cruz, elas se mostram efetivas na vida individual das pessoas a partir de determinadas condições estabelecidas pelo próprio Deus. Como Paulo está usando o conceito de inimizade aqui, né? Inimigos no entendimento, nós podemos dizer que existe uma guerra entre a humanidade e Deus. Existe uma guerra entre a humanidade e Deus. E essa guerra foi deflagrada não por Deus. Não foi Deus que começou essa guerra. Não, foi a humanidade que começou essa guerra quando Adão, lá no Jardim do Éden, pecou contra Deus. Foi a humanidade que deflagrou essa guerra. E como todo conflito e toda guerra, a paz e a reconciliação são possíveis quando o lado perdedor aceita as condições de paz e reconciliação determinadas pelo lado vencedor. É assim que toda guerra chega ao fim. É assim que todo conflito chega ao fim. Quando o lado perdedor aceita as condições de paz estabelecidas pelo lado vencedor. Agora, quem vocês acham que é o lado vencedor na guerra deflagrada pela humanidade contra Deus? Será que o lado vencedor é a humanidade? Ou será que o lado vencedor é o próprio Deus? Deus é o lado vencedor. Isso quer dizer que quem estabelece as condições de paz é Deus. Isso quer dizer que o conflito só chega ao fim quando as pessoas aceitam as condições de paz e reconciliação estabelecidas por Deus. E essas condições de paz e reconciliação, elas foram explicitadas primeiro por João Batista. João Batista explicitou quais são essas condições de paz e reconciliação. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse: vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Os habitantes de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam até ele e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir fruto próprio de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos: Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na sua mão a pá e limpará a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que não se apaga. Este é o batismo com fogo.
O pentecostalismo normalmente vê o batismo com fogo como sendo algo bom. Não, o batismo com fogo é ruim. O batismo com o Espírito Santo é sinal de salvação. Ele recolherá no seu celeiro o trigo. Mas a palha, ele vai queimar com fogo. Que nos lembra a imagem do inferno. Por que João Batista conclamou o povo para que eles se arrependessem e produzissem obras que demonstrassem verdadeiro arrependimento? Porque o reino dos céus havia chegado. Ou ainda para usar a linguagem de Paulo aqui em Colossenses, o reino do Filho amado de Deus chegou. E apenas seriam aceitos como cidadãos do reino de Deus, do reino dos céus, do reino do Filho de Deus, apenas seriam aceitos como cidadãos desse reino e súditos do próprio Jesus, aqueles que mudassem a sua forma de pensar, que até então era inimiga de Deus. É exatamente esse o significado da palavra arrependimento no grego. Tanto o verbo metanoeu, arrepender-se, quanto o substantivo metanoia, arrependimento, apontam para a mudança de mente, a mudança da forma de pensar, a mudança da forma de sentir, a mudança na forma de raciocinar, a mudança na forma de querer, a mudança na forma de desejar. Isso é arrependimento. Arrependimento é, até agora eu pensava de uma forma, a partir de agora eu penso de outra. Até agora eu sentia de uma forma, a partir de agora eu vou sentir de outra forma. Até agora eu raciocinava de um modo, a partir de agora eu vou raciocinar de um modo diferente. Até agora eu queria de uma forma, a partir de agora o meu querer será diferente. Isso é arrependimento. Ou seja, ao convocar o povo para o arrependimento, porque o reino do céu já havia chegado, João Batista estava convocando o povo para que eles deixassem de ser inimigos de Deus nas suas mentes, da mesma forma que Paulo fala aqui. João Batista estava dizendo, vocês são inimigos de Deus na mente de vocês. A forma como vocês pensam, a forma como vocês sentem, a forma como vocês querem, tudo isso está em inimizade contra Deus e vocês têm que mudar isso. Vocês não podem mais continuar pensando de forma contrária a Deus. Vocês não podem mais continuar querendo de forma contrária a Deus. Vocês não podem mais continuar sentindo de forma contrária a Deus. Ao convocar o povo para o arrependimento, João Batista estava convocando eles para que eles abandonassem a sua cosmovisão inimiga de Deus, a sua cosmovisão contrária a Deus, para que eles passassem a pensar, sentir, raciocinar e desejar segundo a cosmovisão revelada por Deus na sua palavra. E qual era a prova de que as pessoas de fato haviam aceitado as condições de paz e reconciliação estabelecidas por Deus? A forma de provar que a mente havia mudado eram as obras dignas de arrependimento. Da mesma forma que as pessoas demonstravam serem inimigas de Deus por meio das suas obras, as pessoas demonstram que se arrependeram por meio das suas obras também. Elas mostram que elas mudaram a sua mente por meio das suas obras. Elas mostram que elas mudaram a forma de pensar, querer, agir e sentir por meio das suas obras. E então, depois que João Batista foi preso por Herodes, Jesus assumiu a pregação de João Batista. E Jesus foi um passo além. Jesus prega o arrependimento, vocês têm que mudar a forma de pensar, e Jesus acrescenta a necessidade da fé no Evangelho. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo,
arrependei-vos e crede no Evangelho, Marcos 1,15. Jesus continuou a pregação de João Batista. Jesus continua dizendo, a forma como vocês pensam está completamente errada. Vocês estão pensando errado, vocês estão raciocinando errado, vocês estão sentindo errado, vocês estão querendo errado. Vocês têm que mudar isso. Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que mudar a forma de pensar, raciocinar, querer e sentir. Vocês têm que crer no Evangelho. Essas são as condições de paz e reconciliação estabelecidas por Deus, que foram explicitadas por João Batista e depois pelo próprio Jesus. As condições de paz são essas: mudança na forma de pensar e fé no Evangelho. Que resultarão em quê? Resultarão em obras que demonstram que o arrependimento e a fé são verdadeiros. A fé e o arrependimento são ordens de Deus. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Deus agora ordena que todos os homens em todo lugar mudem a forma de pensar, mudem a forma de querer, mudem a forma de sentir. Pois determinou um dia em que com justiça julgará o mundo por meio do homem que estabeleceu com este propósito. E ele garantiu isso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Essa é uma ordem de Deus a todas as pessoas. O Evangelho, a gente prega o Evangelho errado. O Evangelho não é uma chance que Deus está dando para as pessoas. O Evangelho é uma ordem de Deus às pessoas. O Evangelho não é Deus convidando as pessoas. O Evangelho é Deus ordenando as pessoas. O objetivo do Evangelho não é as pessoas aceitarem Jesus. O objetivo do Evangelho é levar as pessoas a se submeterem a Jesus. Porque aceitar implica que eu não gosto dessa coisa, dessa parte aqui de Jesus, eu não gosto, mas eu vou aceitar como Ele é. Né? Da mesma forma como nós aceitamos os nossos amigos, né? A gente não gosta de todas as coisas dos nossos amigos. Mas a gente aceita eles. A gente pensa, eu não gosto muito, às vezes, quando esse meu amigo aqui fala essa coisa ou age dessa forma, eu não gosto muito, mas eu vou relevar, eu vou aceitar ele. Jesus não existe para ser aceito. Porque esse aceitar é exatamente isso. Esse aqui eu não gosto de Jesus, mas eu vou aceitar. Jesus é um cara tão legal em outras coisas que essa outra coisa aqui que eu não gosto, eu vou aceitar mesmo assim. Não, Jesus existe para que as pessoas se submetam a Ele. Não é aceitar Ele, é se submeter a Ele. O arrependimento e a fé são ordens de Deus, são mandamentos de Deus que devem ser obedecidos. Não é uma chance, não é um convite, não é Deus implorando. Que eu sou, não. O Evangelho é uma ordem para que as pessoas se submetam. Tudo isso faz parte das condições que Deus estabeleceu para que as pessoas experimentem nas suas vidas a paz e a reconciliação com Deus que já foram conquistadas por Jesus. É por isso que a gente percebe esse descompasso. Jesus já reconciliou com Deus o Pai todas as coisas.
A gente só não enxerga essa realidade porque as pessoas ainda estão em conflito contra Deus, porque elas não se submeteram às condições de paz estabelecidas por Deus. Essa é a razão. Do ponto de vista de Deus, a guerra já acabou. O conflito já acabou. O problema é que as pessoas não reconhecem que elas perderam a guerra. Elas ainda pensam que elas podem ganhar de Deus. E é por isso que elas não se renderam ainda. Você já creu no Evangelho? Se você já se arrependeu, mudou a forma de pensar, sentir, querer, se você já creu no Evangelho, você já não é mais inimigo de Deus. Nem na forma de pensar e nem na forma de agir. Você agora mesmo está num estado de paz e reconciliação com Deus. E agora mesmo você está experimentando os benefícios dessa paz e dessa reconciliação. Mas se você ainda não creu no Evangelho, se você ainda não mudou a sua forma de pensar e agir e sentir, ou ainda, se você, apesar de aparentemente ter crido em Jesus e ter se arrependido dos pecados, se você ainda percebe que de fato está numa posição de inimizade contra Deus e guerra contra Ele, o que você está esperando? Rogue ao Espírito Santo para que Ele te capacite a verdadeiramente crer no Evangelho e mudar a sua forma de pensar. E então, num ato de fé, faça tudo o que estiver ao teu alcance para de fato crer em Jesus e arrepender-se dos pecados. E então você experimentará e vivenciará a paz e reconciliação que Jesus conquistou para todas as coisas terrenas e todas as coisas celestes, pelo sangue que Ele derramou na cruz. Finalzinho do versículo 21. Agora, contudo, os reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Os colossenses, outrora inimigos de Deus nos seus pensamentos, palavras e ações, agora foram reconciliados e pacificados com Deus, assim como nós também. E nós estamos falando bastante acerca de pacificação e reconciliação, mas nós ainda não definimos esses termos, né? Ao reconciliar consigo mesmo todas as coisas pelo sangue do seu Filho, Deus estava restaurando a prévia relação harmoniosa que havia entre Ele e a criação. Esse é o objetivo da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Esse é o objetivo de todo o trama que nós estamos vivendo. Esse é o objetivo da história da humanidade. Esse é o objetivo de todas as tragédias e todas as coisas boas que acontecem neste mundo. A restauração da relação prévia de harmonia que havia entre Deus e a criação. Porque quando Deus criou todas as coisas em Jesus e por meio de Jesus e para Jesus, havia paz entre Deus e a criação. Mas quando o representante de Deus, diante do restante da criação, Adão, se rebelou contra Deus, então toda a criação se colocou numa posição de inimizade contra Deus e de guerra contra Deus. E o objetivo de Deus é fazer com que aquela relação que antes era de harmonia e agora é de guerra, seja novamente de harmonia. O objetivo de Deus é que a harmonia entre Ele e a sua criação sejam novamente restabelecidas. Esse é o objetivo de Deus. Esse é o sentido de ser reconciliado com Deus, de ser pacificado com Deus.
ser restaurado àquela posição anterior de harmonia, antes da ocorrência do primeiro pecado. Quando Adão pecou, toda a criação foi colocada debaixo da maldição de Deus. E quando Jesus morre, toda essa maldição é lançada sobre Jesus. De modo que a restauração, a reconciliação, a pacificação torna-se possível. E não apenas possível, mas de fato é consumada por Jesus na cruz. Aquela relação harmoniosa entre Deus e a criação, que foi destruída pelo pecado, agora em Jesus é restaurada. Em Jesus, Deus pôs um fim entre a guerra deflagrada pela humanidade quando Adão pecou. É exatamente esse o significado da expressão estabelecer a paz que nós encontramos no versículo 20. E que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. E como vimos antes, embora a pacificação e reconciliação já tenham sido alcançadas, elas só são vivenciadas e experimentadas quando, arrependidos, mudamos a nossa mente e cremos no Evangelho, de modo que passamos a pensar, falar e agir de acordo com a vontade de Deus. O lugar onde Deus pacificou e reconciliou a criação consigo mesmo é o corpo físico de Jesus. Foi no corpo físico de Jesus que Deus reconciliou consigo mesmo toda a criação. Aquele corpo físico de Jesus que foi surrado, que foi açoitado e que então foi pregado na cruz e pendurado na cruz, aquele corpo físico é o lugar no qual Deus pacificou e reconciliou consigo mesmo toda a criação. No corpo da sua carne, diz o versículo 22. Por que Paulo faz questão de ressaltar o corpo físico de Jesus, né? O corpo da sua carne? Por dois motivos. O primeiro é que no versículo 18, Paulo já havia citado o corpo de Jesus, mas no versículo 18 não é o corpo físico de Jesus, é o corpo místico de Jesus, que é a igreja, né? Ele é o cabeça do corpo, ou seja, da igreja. No versículo 18, o corpo de Jesus é a igreja, é o corpo místico de Jesus. Então, para que não haja confusão na mente dos seus leitores e nem na nossa, agora, quando Paulo fala corpo, novamente ele pensa, não, tem que especificar o que eu quero dizer com isso. Agora é o corpo da sua carne, agora é o corpo físico de Jesus. Essa é a primeira razão. A segunda razão pela qual Paulo enfatiza aqui o corpo físico de Jesus era a heresia que estava entrando na igreja de Colossos. Era uma heresia que ela tinha aspectos dualísticos. Era uma heresia que afirmava o seguinte, dentre outras coisas, ela afirmava que tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que a gente toca, é mal. Só são boas as coisas espirituais. Só são boas as coisas invisíveis. Isso é uma heresia, um ensino completamente errado e falso. A distinção entre algo mal e bom não é a distinção entre algo que é físico e algo que é espiritual. A distinção entre algo bom e mal
é aquilo que Deus define como sendo bom e aquilo que Deus define como sendo mal. Essa é a distinção correta. Deus fez o homem como tendo um corpo físico e Deus disse, é bom, lá em Gênesis. Jesus assumiu um corpo físico, o que é bom. Então, Paulo, já aqui, ele já começa a combater esse ensino falso, né? esse dualismo herético aqui. É por isso que Paulo ressalta, então, no versículo 20, já, olha só, pelo sangue da sua cruz, né? Sangue também é algo palpável, algo físico, cruz também é algo palpável, algo físico, né? No versículo 22, o corpo da sua carne é algo físico, algo palpável. Paulo aqui já está, na introdução da carta dele, ele já está combatendo essa heresia que havia entrado na igreja de Colossos. O objetivo de Deus ao reconciliar todas as coisas, e especialmente ao reconciliar consigo mesmo os colossenses, também está no versículo 2, versículo 22. No corpo da sua carne, pela morte, para quê? Com qual objetivo? Para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. O objetivo de Deus é que as pessoas, por ele reconciliadas através de Jesus, sejam pessoas santas, inculpáveis e irrepreensíveis. Santo é a pessoa que está isenta de pecado. É a pessoa que não tem pecado. Obviamente, não existe ninguém santo, né? Porque todos pecaram. Mas a partir do momento em que aquela pessoa é reconciliada com Deus por meio de Jesus, a partir do momento que a pessoa muda a sua mente, ela não vai mais pecar, né? Porque ela mudou a forma de pensar. Ela mudou a forma de querer. Ela mudou a forma de sentir. Agora ela não vai mais pecar. E como os pecados dela anteriores foram perdoados, agora essa pessoa é santa. Ela está isenta de pecado. E ainda que ela venha a cometer algum pecado depois da sua conversão, ela vai se arrepender desse pecado também, né? Ela vai confessar esse pecado. E ela vai abandonar esse pecado. Então, santo descreve a pessoa que é isenta de pecado. Mas mais do que isso, santo descreve a pessoa que foi separada do uso profano para o uso exclusivo de Deus. Esse é o verdadeiro sentido da palavra santo. Santo, mais do que isenção de pecado, se refere à separação. Quando é dito que Deus é santo, muito mais do que dizer que Deus está isento de pecado, a palavra, tanto no grego quanto no hebraico, está dizendo que Deus está separado da criação, no sentido de que Deus é diferente da criação. A criação foi feita por Deus. Deus não foi feito por ninguém. Deus é separado da criação. Deus está acima da criação. Deus é infinitamente superior à criação, exatamente porque Ele está acima dela e separado dela. Então, santo é a pessoa que, muito mais de que isenta do pecado, é a pessoa que foi separada por Deus para o seu uso pessoal e peculiar. Inculpável é a pessoa que não tem defeito moral nem espiritual algum. Ela não tem culpa. Ela é inculpável. As pessoas procuram culpa na vida dela e não há. Não há nada. Não há nenhuma culpa. Ela é inculpável. Ela é inocente. Irrepreensível é a pessoa que, por não ter culpa nenhuma, é a pessoa que, por ser inocente,
não precisa ser repreendida. A pessoa é irrepreensível. Não há nada na vida dela que leve, que cause algum tipo de repreensão. Eu quero repreender aquela pessoa, mas eu não encontro nada para repreender na vida dela, porque ela não tem culpa. Ela é inocente. Ela não fez nada errado. Ela sempre faz tudo certo. Eu quero repreendê-la, mas não há nada para repreender. Ela é irrepreensível. Esse é o objetivo de Deus ao nos reconciliar com Ele mesmo. Para que sejamos santos. Para que sejamos irrepreensíveis. Para que sejamos inculpáveis. E se esse é o objetivo de Deus, reconciliar com Ele mesmo, não ouse se colocar entre Deus e o objetivo dele. Não ouse, não se atreva a se afastar desse objetivo. Não ouse nem se atreva a viver de forma não santa, a viver de forma culpável, a viver de forma repreensível. Se você se atrever, Deus vai ficar muito mais do que chateado com você. Lute para alcançar o objetivo pelo qual Deus te reconciliou com Ele mesmo. Lute para viver neste mundo santa, inculpável e irrepreensivelmente. Como você vai fazer isso? Como é que você vai lutar para viver de um modo santo, inculpável e irrepreensível? Alimentando a tua mente com a palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se as obras malignas dos incrédulos são governadas pelos seus pensamentos, sentimentos e desejos internos, todos os quais operam como inimigos de Deus, o mesmo é verdade com relação às obras que você deve praticar como alguém que foi reconciliado com Deus. Obras que devem ser dignas do arrependimento e da fé que você diz ter em Jesus. Você afirma que crê em Jesus. Então demonstre isso. Você afirma que se arrependeu. Então mostre isso. Quando o Espírito Santo operou em ti a regeneração, o novo nascimento, se é que de fato você de fato nasceu de novo, vamos supor que você tenha nascido de novo, o Espírito Santo mudou o teu interior. De modo que, como Paulo afirmou aos Coríntios, você passou a ter a mente de Cristo. Arrepender-se é ter a mente de Cristo. Você pensava de forma contrária a Cristo, os teus pensamentos eram inimigos de Jesus, mas agora você tem a mente de Cristo. Agora você pensa conforme os pensamentos de Jesus. Agora você sente conforme os sentimentos de Jesus. Agora você quer conforme a vontade de Jesus. Você tem a mente de Cristo. Agora, o que significa ter a mente de Cristo? Não significa que na tua mente foi baixado para a tua mente todo o conteúdo bíblico da mesma forma que você baixa um arquivo da internet. Não. Ter a mente de Cristo significa que o Espírito Santo mudou o teu coração, mudou as tuas afeições, mudou a tua mente, de modo que você passou a amar aquilo que Deus ama e passou a odiar aquilo que Deus odeia. Só que, além dessa transformação, é necessário que você de fato saiba o que Deus ama. Você foi transformado para amar o que Deus ama, mas você precisa saber o que Deus ama.
Você foi transformado para odiar aquilo que Deus odeia, mas você precisa saber aquilo que Deus odeia. Do que adianta você amar aquilo que Deus ama, sem saber aquilo que Deus ama de fato? Né? Do que adianta você odiar aquilo que Deus odeia, mas não saber aquilo que Deus odeia? Isso é revelado na palavra de Deus. É a palavra de Deus que te ensina aquilo que Deus ama, e é a palavra de Deus que te ensina aquilo que Deus odeia. É a palavra de Deus que te ensina as distinções entre uma e outra coisa, as distinções entre aquilo que Deus ama e aquilo que Deus odeia. É desse modo que você vai viver neste mundo de modo santo, inculpável e irrepreensível. Você tem que dedicar tempo à leitura e ao estudo da palavra de Deus para que você aprenda o que Deus ama e aquilo que Deus odeia. Se você não dedicar tempo ao estudo e à leitura, invariavelmente você vai se afastar do propósito de Deus. Porque mais do que pão, mais do que comida, você precisa das palavras de Deus para viver. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você deixasse de comer, quanto tempo você ficaria vivo? 40 dias? Talvez os mais gordinhos, 50 dias, né? Porque a pessoa tem gordura, né? Ainda para... Mas não muito mais do que isso, né? Se você desistir de comer em 40, 50 dias, você está morto. Quanto tempo até você morrer se você deixar de se alimentar com a palavra de Deus? Quanto tempo? 1 mês? 2 meses? 6 meses? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se para nós estarmos bem nutridos, é necessário que nós nos alimentemos diariamente, né? E mais do que uma refeição diária, qual deveria ser a frequência com a qual você se alimenta da palavra de Deus, então? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quanto tempo até você morrer? Quanto tempo até você se afastar do propósito para o qual Deus te reconciliou com Ele mesmo? Se abdicar do estudo da palavra de Deus, invariavelmente você se afastará do propósito de Deus. Invariavelmente você não viverá de modo santo, nem culpável, nem irrepreensível. Leia, então, e estude a palavra de Deus com a expressa intenção de aprender tudo aquilo que você deve fazer para viver santa, inculpável e irrepreensivelmente. Leia a palavra de Deus como o alimento que ela é. Estude a palavra de Deus como o alimento que ela é. Muito mais do que trabalhar pela comida que perece, que como Jesus falou, você come, vai para o estômago e depois
é eliminado no vaso sanitário, trabalhe pela comida que não perece. Sim, também, sim, mas muito mais do que trabalhar para sustentar o teu corpo, trabalhe para sustentar toda a tua vida. Não leia a palavra de Deus com pressa. Eu já tive a experiência de ler a palavra de Deus com pressa. Eu tenho que ler 10 capítulos por dia, então vou ler. Pronto, terminei de fazer a minha leitura bíblica. Ler com pressa é melhor do que não ler, mas ler com pressa também não é muito melhor do que não ler. É como comer errado, sim. Imagina, tu vai comendo ali, mastigando que nem um louco. Eu tenho a mania de comer rápido, né? Eu sou veloz no garfo. Mas o meu estômago tá acostumado a dar. Mas de qualquer forma, quanto mais rápido nós engolimos, menos o nosso organismo aproveita os nutrientes, né? Quanto mais nós mastigamos, mais o nosso organismo vai conseguir aproveitar tudo aquilo de bom que nós estamos comendo. Então, ler de forma rápida é melhor do que não ler. Mas, ao mesmo tempo, não é muito melhor do que não ler. Porque eu estou lendo de forma rápida por quê? Porque eu quero fazer outra coisa. Então, quer dizer que essa outra coisa é mais importante, né? Porque quando a gente apressa uma coisa para poder fazer outra, é porque essa outra coisa é mais importante do que isso que nós estamos fazendo agora. Essa é a única razão pela qual a gente vai apressar. Do contrário, se a minha prioridade é isso, na verdade eu vou apressar as outras coisas para que isso aqui possa ter prioridade. Se você considera a leitura e o estudo da palavra de Deus algo chato, maçante, entediante, será que você já foi realmente reconciliado com Deus por meio de Cristo? Ou será que a tua mente continua inimiga de Deus e é por isso que você acha a palavra de Deus chata, maçante e entediante? Se este é o teu caso, que você está esperando, mude a sua mente. Mude a forma de pensar, mude a forma de sentir, mude a forma de querer. Arrependa-se dos seus pecados, mude a sua mente acerca dos teus pecados, daquilo que Deus ordena na sua palavra, e pela fé aproprie-se da reconciliação e pacificação efetuadas por Jesus. E então leia e estude a palavra de Deus com a expressa intenção de aprender tudo o que você deve fazer para viver santa, inculpável e irrepreensivelmente. Pense em todas as circunstâncias pelas quais você está passando. Pense em todos os problemas que você está enfrentando. Pense em todos os dilemas que você está enfrentando. Considere essas circunstâncias, esses problemas, esses dilemas, oportunidades que Deus te dá para que você descubra na sua palavra a vontade dele em todas essas coisas. Eu estou passando por esse problema. Tá bom? Deus permitiu esse problema na minha vida para que eu descubra aquilo que eu devo fazer nesse problema. Deus permitiu essa circunstância na minha vida. Deus permitiu essa circunstância na minha vida para que eu descubra a vontade dele nessa circunstância. O que eu devo fazer quando aquilo deu errado? O que eu devo fazer quando isso deu errado? Considere as suas circunstâncias, os teus problemas e os teus dilemas como oportunidades de aprendizado. E também se adiante as circunstâncias.
Você ainda não está enfrentando determinado problema, mas de repente você pode enfrentar determinado problema. Então, desde agora, você já descobre o que é que Deus determina que você faça quando esse problema surge. E daí, quando ele surgir, você vai saber o que deve fazer. Considere, então, os teus problemas, dilemas, oportunidades que Deus te dá para que você aprenda a viver de modo santo, inculpável e irrepreensível. Não é apenas a palavra de Deus que você não deve desprezar. Você também não pode desprezar o culto a Deus. Porque no culto a Deus, você tem a oportunidade de ouvir a pregação da palavra de Deus, mas além disso, é um princípio bíblico que você se torna semelhante a quem você adora. Há um salmo que fala acerca da idolatria, e esse salmo chega a um ponto onde ele diz, ele fala dos ídolos que são mudos, são surdos, são cegos, não veem, não sentem, não sabem, exatamente porque são seres inanimados, e o salmista continua, semelhantes a eles se tornem todos aqueles que os fazem, semelhantes a eles se tornem todos aqueles que o adoram. Você se torna semelhante a quem você adora. Se você adora a Deus, você se torna semelhante a Deus. Se você adora qualquer ídolo, você se torna semelhante a este ídolo. Você foi reconciliado por Deus para ser santo, inculpável e irrepreensível. E Deus é santo, inculpável e irrepreensível. Jesus é santo, inculpável e irrepreensível. De modo que à medida em que você adora ao Pai e ao Filho, você é transformado para ser semelhante a Cristo, que é santo, inculpável e irrepreensível. O que significa que você não pode desprezar o culto público a Deus. Ao desprezar o culto público a Deus, você está desprezando Deus. Imagina que alguém está fazendo aniversário e essa pessoa te convidou para o aniversário dela. E ela não te convidou em cima da hora. Não, ela te convidou com bastante tempo de antecedência para que você não tivesse nenhum compromisso naquele dia e naquele horário. E você, de fato, não tem nenhum compromisso naquele dia e naquele horário, mas ainda assim você resolve, eu não vou. Você está desprezando aquela pessoa. Assim também Deus. Você despreza o culto público a Deus, você está desprezando a Deus. E você está desprezando também a oportunidade de ser feito santo, inculpável e irrepreensível. Todo culto público que você falta sem razão, e esse sem razão aqui é motivo de força maior, né? Imagina, você mora longe da igreja, então você depende do carro, né? E daí você entra no carro, vai bater o arranque, mas o carro não pega. Bom, e daí não tem como pedir um Uber, né? Não tem como pegar um ônibus, motivo de força maior. Ou a pessoa fica doente, né? A pessoa está se sentindo mal, ela não tem condições de ir. Isso é um motivo de força maior. Ou então outra pessoa está doente e tu tem que ficar lá cuidando dessa pessoa, né? Motivo de força maior. Mas agora, eu não estou com vontade. Isso não é motivo de força maior. Todo culto público que você falta sem razão é um tapa que você desfere no rosto de Cristo. Assim como aquelas pessoas lá no Evangelho
quando Jesus foi apresentado lá como culpado, e daí ele foi açoitado, e daí eles colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus e vestiram ele com uma túnica, e daí eles davam bofetadas em Jesus e cuspiam em Jesus e dizia: profetiza, quem foi que te bateu? Toda vez que você falta ao culto público sem razão, você se torna semelhante a uma daquelas pessoas que cuspiu em Jesus e que deu um tapa em Jesus. Todo culto público que você falta sem razão, você está dizendo para Jesus: Jesus, olha, tem coisas mais importantes. Eu tenho coisas mais importantes para fazer do que cultuar o Senhor. Sinto muito. Eu até queria, mas eu tenho coisas melhores para fazer. Todo culto público que você falta sem razão, você está dizendo a Jesus que você não está nem um pouquinho interessado em ser santo, inculpável e irrepreensível. E como Jesus morreu na cruz para que você fosse santo, inculpável e irrepreensível, todo culto público que você falta sem razão, você está desprezando o sacrifício de Jesus. Você está dizendo: olha, Jesus, por mim o Senhor nem precisava ter morrido. Ó, se dependesse de mim, por mim o Senhor não precisava ter morrido. O Senhor não precisava ter sido crucificado. Para mim, o Senhor morrer e o Senhor não morrer, para mim tanto faz. O Senhor ser crucificado e o Senhor não ser crucificado, para mim tanto faz. Para mim, a tua morte não traz nenhum benefício. Não me ajuda em nada. Você despreza o sacrifício de Jesus, você pisa sobre o sangue da aliança. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu através do véu, isto é, através do seu corpo, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero e com plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Não abandonemos a prática de nos reunir. Quem abandona a prática de se reunir insulta o Filho de Deus, trata como profano o sangue da aliança e afronta o Espírito da graça. Não despreze a palavra de Deus e nem o culto a Deus. Porque a palavra de Deus e o culto a Deus são os meios determinados por Deus para que você aprenda a viver santa, inculpável e irrepreensivelmente. Não se atreva nem ouse a se afastar do objetivo para o qual Deus te reconciliou com Ele mesmo. Infelizmente, nós não teremos tempo para entrarmos no versículo 23, mas nós vamos lê-lo aqui. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido,
o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo no céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Que esperança é esta? Né? Não vos moverdes da esperança do Evangelho. Qual é a esperança do Evangelho? A esperança de que todas as promessas que existem da parte de Deus são sim para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. A esperança de que todos os sofrimentos deste mundo não se podem comparar com a glória que será revelada nos filhos de Deus. A esperança de que, embora este mundo pareça cada vez mais confuso e bagunçado, Deus nos promete este mundo inteiro transformado pela sua luz como herança e porção. Os mansos herdarão a terra, os mansos herdarão o mundo, herdarão o universo, diz o Salmo 37, e também disse Jesus em Mateus 5. Essa é a esperança do Evangelho. A esperança de que para cada sofrimento há uma recompensa. Se é que nós não nos retiremos dessa esperança. Se nós nos retirarmos da esperança, se nós nos movermos da esperança, então aí sim, todo o sofrimento foi em vão. Toda a lágrima derramada foi uma lágrima vã. Todo o desespero foi em vão. A única forma de não ser em vão é permanecer firme. Do contrário, foi por nada. Do contrário, o sofrimento do crente não é diferente do sofrimento do incrédulo, né? Porque o incrédulo também sofre, né? O incrédulo também enfrenta situações desesperadoras, mas ele não tem a esperança de que todo sofrimento será recompensado. Pelo contrário, todo sofrimento é uma antivisão daquilo que espera ele no inferno. Por incrédulo, todo sofrimento é um alerta da parte de Deus dizendo, olha, se tu não te arrepender, vai ser pior. Por crente não, por crente o sofrimento é sinal de honra, é sinal de glória, é sinal de recompensa eterna. Mas se o crente se retira, se o crente se afasta da esperança, se o crente desiste do objetivo de Deus, o sofrimento terá sido em vão. Toda tristeza foi em vão, foi vã. Não vai trazer nenhum benefício, pelo contrário. Toda tristeza, todo sofrimento, todo desespero vai se tornar igual à tristeza, sofrimento e desespero do incrédulo. É apenas uma coisinha pequena que aponta para um sofrimento ainda maior depois do inferno. Há muito mais coisas que nós poderíamos dizer aqui, mas o tempo se acabou. Não te interponha entre Deus e o objetivo dele. Não se coloque entre Deus e os planos dele. Deus te reconciliou para que você seja santo, inculpável e irrepreensível. Então não ouse se afastar do objetivo de Deus. Não ouse se afastar do plano de Deus. Não permita que os sofrimentos, que as tragédias te afastem, porque então terá tudo sido em vão. Não te afaste da esperança que Deus te deu no Evangelho. Amém.